Contos de terror. Grandes livros. Edgar Allan Poe mergulhou em sua própria alma para escrever sobre o terror que afeta cada um de nós. Ele criou uma Bíblia do medo. Fear is the great black cup of coffee to human existence. If you have fear, then you're aware that you are vulnerable and you can do something about it, perhaps. If you don't have fear, you're going to walk out in front of the saber-toothed tiger or in front of the Mack truck and not be around for very long. Edgar Allan Poe is the most psychological writer that ever lived. Yeah, there is nothing of his that he wrote that doesn't have a chord in you somewhere. He has a tuning fork and he hits it and your whole soul vibrates. Os contos de terror de Edgar Allan Poe surgiram a partir de uma vida repleta de tragédias. Ele usou seu sofrimento para criar algumas das maiores histórias de terror que já foram escritas. Um de seus contos mais vigorosos é O Poço e o Pêndulo. É o maior retrato que Poe fez do terror mortal. Um preso político da Inquisição está sozinho num calabouço. Ele está abalado e confuso. Sua morte é certa. Como ele vai morrer, ainda não se sabe. The terror in the Pit and the Pendulum is, as he says, not that there might be something to see, but that there is nothing to see. And I think that the Pit and the Pendulum is so awful and such a great representation of utter terror because it is a portrayal of what would happen if you had no stimulation, nothing. Then your mind would take over, and the mind would create monsters far more gruesome than anything that the Inquisition could possibly invent. A vítima vai tateando na escuridão e cai. Um poço insondável, repleto de horrores inimagináveis, está à sua frente. Ele mal consegue se segurar. A vítima toma a água de um jarro e mergulha em profundo torpor. Quando desperta, ele está amarrado dos pés à cabeça. Bem acima dele oscila um pêndulo, com seu arco de aço muito afiado. A cada oscilação, ele desce lentamente. E a lâmina vai ficando mais perto de seu coração. You have this overwhelming force coming towards the body, a blade. Blades are so frequently used in horror films because they
are specifically about opening that little thin case of the human body. It is also a vast or huge symbol of a clock itself. So it's like your own death moving towards you, which is something we all are aware of. Com a lâmina a poucos centímetros de seu tórax, a vítima encontra uma esperança. Ela aparece na forma de um rato. Ele esfrega pedaços de comida nas cordas que o prendem. Os ratos começam a roer. Os ratos roem as cordas. Ele está livre. Mas antes mesmo que recupere o fôlego, a cela se cobre de um brilho aterrorizante. As paredes e o teto estão em chamas. E ele é obrigado a ir na direção do poço. Quando já não há esperanças, o fogo nas paredes retrocede. O prisioneiro é libertado. Seus algozes foram derrotados. This story expresses in the most graphic and direct ways the most profound human anxieties about all of those forces that threaten us that could possibly lead to our annihilation. It's a cornucopia of frightening images. In some ways, it's a sort of tour de force. It seems as if Poe, in this one story, wants to pull out all the stops to see if he can invent or bring into play as many frightening devices as he can possibly imagine. It's a psychic overload. No começo do século XIX, Poe era um conceituado crítico e editor. Ele escrevia romance, poesia, ficção científica e sátira, e criou uma história de investigação. Mas hoje, Poe é muito lembrado como o autor de grandes histórias de terror. Do you know where you are, Bartholomew? You are about to enter hell. Histórias de medo e terror fazem parte da humanidade desde que começamos a escrever. Quando Adão e Eva comeram a maçã proibida no livro do Gênesis, seus olhos se abriram para o bem e para o mal. Adão disse: "Eu tive medo." O medo é a mais básica das emoções humanas. I've many times been asked, why would anybody pay money to go and be made afraid? And my answer is, they pay money because they are afraid. And they're going to have that fear put into a story and shared with a lot of other people in the same place. Os contos de Poe foram lidos por milhões de pessoas.
Mas seus temores eram muito pessoais. Edgar Poe nasceu em 1809, filho de David e Eliza Poe, atores mambembes. Sua mãe era uma das atrizes mais famosas dos palcos norte-americanos, mas a família vivia na pobreza. Quando Edgar tinha 2 anos, seu pai, alcoólatra, abandonou a família. In Poe's case, both his parents died early, and his father was an alcoholic and a failure, setting up a kind of pattern that Poe deliberately or unintentionally would follow throughout his life. And the mother became this kind of, lost figure. She dies of TB. And then she just kind of fades out of Poe's life, and she becomes this sort of ghost, strong ghost in his memory. O jovem Edgar foi recebido por um rico escocês que morava em Richmond, Virgínia, John Allen. Era uma nova vida, repleta de facilidades. A senhora Frances Allen, que não tinha filhos, recebeu o menino como seu filho. The Allens never formally adopted Poe, and he resented that. He always wanted to take over the Allen name. He never felt comfortable with it. We call him Edgar Allan Poe, but he only went so far as to call himself Edgar A. Poe. I mean, suggesting that he both wanted the name, but really felt that it didn't belong to him. It was only after Poe's death that he began to be called Edgar Allan Poe. O relacionamento de Poe com sua mãe adotiva, Frances, era bem próximo, mas durou pouco. Quando Edgar tinha 20 anos, ela morreu de tuberculose. Poe began to see himself as a kind of cursed figure, someone who actually brought misfortune on, especially women he loved. And all of this produces in Poe's work a kind of brooding awareness of mortality. Desde o começo, a morte assombrou Poe. Sua vida levou-o a entender as emoções humanas mais básicas, e seu texto nos obriga a enfrentá-las sem rodeios.